Estamos de volta com mais uma edição do programa Papo Cinema. Meu nome é Gustavo, estou aqui com a Janaína. Oiê! Estou aqui com a Anaísa. Olá! E no programa de hoje nós vamos falar sobre o top 5 de melhores filmes brasileiros, ou pelo menos os filmes que são os melhores na nossa opinião. Fique com a gente que o programa de hoje começa agora! Então vamos começar a nossa lista aqui. Lembrando que essa lista aqui é a nossa opinião. Se você não concorda ou se você tem alguns outros filmes para acrescentar, interage aí nas nossas redes sociais, comente o seu filme favorito da nossa lista e vamos discutir aí um pouco sobre cinema, né? O primeiro filme da nossa lista é o filme Madame Satã. Então, gente, é isso mesmo. Madame Satã é um filme que passa no Rio de Janeiro na década de 1930. O Lázaro Ramos, ele interpreta o Francisco, que é um homem gay, também ex-presidiário, filho de escravos, mas qual que é o tchan do filme? O filme tem uma pegada muito massa pra Madame Satã, que é a personagem que o Francisco, interpretado pelo Lázaro Ramos, faz pra ganhar dinheiro. Ele é tipo uma drag queen, assim, dos anos 30, que vai pros palcos dos bares da periferia do Rio de Janeiro pra ganhar dinheiro, e ele dança, ele canta, ele se maqueia, ele se veste. A direção de fotografia ficou na responsabilidade de Walter Carvalho, que também fez a fotografia de Central do Brasil. E assim, a fotografia do filme é incrível. Ele tem uma pegada meio barroca, então tem vários contrastes de luz e escuridão. Parece que você assiste o filme olhando pelas brechinhas de uma janela, de uma porta. Não sei, parece que você tá espionando a vida do personagem, sabe? Isso é genial. O próximo filme da lista é um filme que, na minha opinião pessoal, é o melhor filme nacional de todos os tempos. Cidade de Deus, dirigido pelo Fernando Meirelles. Que bom que você acha isso, porque eu também acho, entendeu? É o meu filme preferido da vida, assim. Eu acho que poucos filmes eu gosto tanto, tenho tanto carinho, eu acho tão maravilhoso. Enfim, o Cidade de Deus, ele conta a trajetória de dois homens, assim, que vivem na comunidade do Rio de Janeiro. Um deles é o Buscapé, que ele fotografa todo o cotidiano da galera por lá. E o outro é o Zé Pequeno, que é o chefão dos traficantes, né? E esse filme, ele é baseado em um livro do Paulo Lins, que é homônimo, né? E ele foi reescrito, o roteiro dele, 12 vezes. O enredo dele é todo muito fechadinho. Ele tem diversas linhas narrativas, com diversas pessoas participando, diversas pessoas acontecendo no filme. E ele consegue ser muito fechadinho em tudo que ele acontece. Outra coisa interessante sobre o filme é que a maneira como ele foi filmado e montado é um pouco diferente do convencional. Tem aquela cena da boca dos apês. Vocês lembram daquela cena da boca dos apês? Cena inacreditável. Que é aquele jump cut maravilhoso, que é incrível, que ele conta toda a história da boca dos apês. A câmera fica posicionada no mesmo lugar, muda a direção de arte, muda a fotografia em alguns momentos. O tempo tempo passa. E assim, continua lá, entendeu? Continua contando aquela história naquele espaço que por muito tempo funcionou a boca dos apês. E essa cena levanta uma questão bastante interessante do filme, que é a questão da montagem do filme. A montagem do filme, na minha opinião, é um exemplo do que você pode fazer de certo no filme, porque ele tem escolhas ali puxadas, que são inspiradas em vários movimentos do cinema. Tem coisa ali que veio da Nouvelle Vague, tem coisa ali que vem do cinema clássico americano, tem coisa ali que vem do o realismo italiano. Então vem de várias fontes, e o Daniel Rezende, que é o montador do filme, conseguiu fazer um trabalho, assim. Ele veio da montagem de publicidade, então ele era um cara bem mais ágil, assim. A montagem dele é bem mais rápida, assim, e isso se reflete no filme. O filme é muito ágil, a montagem dele é bastante... Alguns momentos é frenética até, assim. E ele nunca deixa o filme perder o ritmo, e isso, na minha opinião, é fundamental. É um filme longo, tem mais de 2 horas de duração, e nunca perde o ritmo. Você prende a atenção do começo ao fim. Ainda nessa pegada de filmes similares, A Cidade de Deus, temos aí 2 filmes na lista que a gente resolveu colocar na mesma posição, porque é um continuação do outro, então a gente achou que não mereciam 2 posições no nosso top 5. Tropa de Elite 1 e 2, dirigidos pelo José Padilha,
Filmes que já são clássicos do cinema nacional, tanto quanto Cidade de Deus. Muita gente prefere os Tropa de Elite ao invés do Cidade de Deus. Eu gosto dos dois filmes igual, assim, eu acho que eles se complementam bastante, o Tropa de Elite. A Jana, qual que é a sua opinião, Jana? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Você? Eu gosto mais. Apesar de gostar muito de Tropa de Elite Apesar de- 2. Eu gosto muito, eu acho incrível. Zé Padilha, o que é aquele homem, né? O José Padilha ele tem uma direção que é bastante interessante, que a gente que tem um pouquinho menos de orçamento podia aproveitar os nossos filmes, que é o estilo que ele usa o estilo parecido com o do documentário, que ele vem do documentário, ele ficou conhecido com o filme Ônibus 174, né, que ele dirigiu, e ele usa um sistema de direção que ele coloca o operador de câmera para filmar os atores, e o operador de câmera vai pegando a cena de acordo com o feeling dele. O ator que chama mais atenção ali, ele vai, posiciona a câmera. Não existe uma decupagem tão pré-planejada. E isso traz pro filme um ar mais orgânico, assim, eu diria. A câmera... É claro que eles gravam inúmeros takes, e aí na montagem esses takes se complementam e formam as cenas. Mas o que eu acho mais legal de Tropa de Elite é exatamente a maneira como o filme é construído. As cenas são muito bem dirigidas e a atuação dos atores é muito bem aproveitada. Uma coisa bastante interessante é que, por exemplo, o Wagner Moura, ele é um ator que chamava tanta atenção no set, nas gravações, que a câmera sempre ia pra ele. O operador de câmera sempre focava mais nele. Ele não era nem pra ser o personagem principal do filme. O principal do filme era pra ser o Matias. Só que aí na montagem eles perceberam que o Wagner Moura chamava tanta atenção que aí eles resolveram mudar toda a história do filme e focar no Wagner Moura. E deu resultado porque o filme é muito melhor do que provavelmente seria, né? Esse filme ele é bastante polêmico. Na época ele trouxe bastante discussão acerca do fascismo, né? Muitas pessoas não gostaram do filme porque elas diziam que o filme era fascista. Só que o próprio diretor José Padilha já disse em inúmeras entrevistas que o objetivo do filme era criticar o fascismo. Ele estava ali tentando criticar as atitudes do BOPE, da polícia, do Capitão Nascimento, né? Na verdade tem essa diferenciação entre os dois filmes, né? O primeiro filme é a favela, é a galera traficante contra o BOPE, entendeu? Eles querem exterminar traficante porque traficante não presta. O segundo filme que tem a pegada mais de o inimigo agora é outro, já diz o título, né? Então ele trata muito mais a questão estrutural do BOPE, da polícia em geral, do que exatamente o problema com os traficantes. Então tem essa diferenciação que tem essas duas pegadas nos dois filmes. E uma questão interessante também é que o Tropa de Elite 1 é muito mais um filme de ação, né? Mas o Tropa de Elite 2, a gente pode considerar que ele é muito mais um thriller, assim, é um filme de suspense político. Tem várias cenas de ação, algumas cenas de ação são muito legais, aquela cena logo no começo que eles alvejam o carro do Capitão Nascimento, tem câmera lenta, ali não perde nada pra qualquer filme americano, é muito bem feito. Eu acho Tropa de Elite 2 genial, assim, toda sua estrutura. É o meu preferido, eu prefiro o 2, porque o 1... Vamos mudar um pouquinho aí, né? Os filmes estão muito pesados até agora, né? Só filme pesado, filme tenso. Vamos deixar um pouquinho mais leve o programa. O filme de comédia mais clássico do cinema nacional. Eu duvido que tenha um brasileiro que nunca assistiu O Alto da Compadecida. Eles se aventuram e dão vários golpes pelo sertão da Paraíba, né? Que é por onde se passa o enredo todo. E é muito legal porque, assim, aqueles estereótipos que a gente tem de sertão, do Nordeste, eles são meio que colocados ali dentro, pra dar um pouco de graça e de humor pra narrativa também. Então tem a igreja, o cangaceiro e a seca, que são as três coisas que caracterizam os estereótipos de um sertão nordestino, não é verdade? E assim, é muito legal porque eles se aventuram e eles dão golpes em várias pessoas. E o ápice da história toda é quando eles vão pro julgamento final, onde tem o Chicó, o João Grilo, Nossa Senhora, Jesus Cristo e o Diabo. E aí eles têm que se defender e eles têm que provar a inocência deles. Uma coisa bastante interessante do filme que a gente um pouco mais técnico, né? O filme ele não foi filmado com película 35mm. Eles não tinham tanta grana para bancar essa filmagem, então o diretor de fotografia do filme e o diretor escolheram filmar o filme em Super 16, que é uma película de filme um pouco menor do que o 35mm e por isso era mais barata. E depois
eles passaram, na hora de escanear o filme, eles converteram para 35mm. E é bastante legal porque essa imagem do Super 16, ela se reflete no filme. Você vê um pouquinho da granulação ali daquele filme, e até ajuda um pouco, né? Porque eles estão ali naquela seca, naquele ambiente, poeira, assim, sujeira, né? isso. Seguindo nossa lista, a gente vai falar sobre um filme muito conhecido da retomada do cinema nacional, Central do Brasil, o filme que foi o indicado brasileiro ao Oscar. O Oscar tem aí o prêmio de melhor filme estrangeiro e o Central do Brasil foi o filme brasileiro naquele ano que foi indicado. E ele conta a história de uma senhora que ela recebe a missão de levar um menino até seu pai porque a mãe dele morreu. E aí é um road movie. Road movie, pra quem não sabe, ele é um gênero de histórias que surgiu na literatura que é o gênero de estrada, como o próprio nome já diz. Os filmes de estrada são filmes que se tratam assim, na história principal duas pessoas precisam ir de um ponto A ao ponto B e o filme inteiro se trata das relações entre essas pessoas nessa viagem. O filme é estrelado pela Fernanda Montenegro, que foi naquele ano indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar. Isso para o cinema nacional assim foi o grande assunto da época, né? Ela ainda é reconhecida no mundo inteiro por esse trabalho. E a Fernanda Montenegro no filme, ela é essa personagem que muda durante o filme. Como a gente já disse, ela começa ali uma personagem rancorosa, assim, sabe? Ela é uma pessoa... Ela odeia crianças. E essa viagem com esse menino ao longo do filme vai fazendo ela mudar o seu conceito sobre ele. Ele é um garoto muito carismático e tal. E nessa viagem ela passa a gostar dele. E assim, é um filme bastante tocante, assim. Muita gente não gosta por causa do final, mas ele é um filme que agradou bastante na época, tanto a crítica como o público. E é isso, o Central do Brasil é o filme de estrada brasileiro mais reconhecido tanto no Brasil como internacionalmente. Bom, ainda nessa pegada a gente resolveu falar um filme aí um pouco mais atual, que saiu recentemente aí, fez bastante barulho, muita gente ficou empolgada. Bingo, o Rei das Manhãs. Então, esse filme é dirigido pelo Daniel Rezende, que inclusive é montador de Tropa de Elite 1 e 2 e Cidade de Deus. Então, galera, o que esperar desse filme, não é mesmo? Porque a montagem desses outros 3 filmes foram geniais e com esse homem dirigindo, gente, socorro, né? Uma coisa que todos os atores comentaram bastante no filme é que o Daniel Rezende ele tem uma noção muito, muito boa de ritmo durante as filmagens. Ele é um cara que estava ali sempre cuidando do ritmo na pós-produção e ele aí cuidava do ritmo ali no set. Ele falava, não, demora um pouquinho mais pra falar essa fala aqui. Não, você depois de tanto tempo dá uma andadinha pra lá. O filme tem alguns planos sequências, tem uns 4 planos sequências aí que foram muito elogiados. E assim, o filme trabalha bastante a questão do cenário, né? Porque ele tem muitas cenas ali naquele programa de auditório e a maneira como ele dirige aquele programa de auditório sem simular um programa de TV, englobando todos aqueles elementos que ali são câmeras, operadores, técnicos, e ele envolve tudo naquele cenário de uma maneira muito interessante e demonstra muito bem o caos que era os anos 80, tanto na questão assim da cultura, né, o Bozo, bizarrésimo, e tanto como na questão assim da direção de arte do filme mesmo, assim, que remete bastante aos anos 80. E não é à toa, então, que esse filme é o indicado brasileiro a concorrer à categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar, galera. Lembrando que Bingo é heterônimo para a história real do palhaço Bozo, que não pode ser usado o nome real dele por direitos autorais, óbvio. E o filme trata muito sobre a carreira dele na televisão e sobre os problemas que ele teve por trás das câmeras com drogas e tal. Com essa a gente termina o programa de hoje. Comente aí os seus filmes nacionais favoritos. Faltou algum filme aí? Pode descer a lenha na gente aí. Comente, interaja, curte, mande pros seus amigos. E é isso aí, até o próximo programa, a gente fica por aqui.